A nossa língua foi feita para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pensemos nisso, vamos administrar isso. Glorifica o Senhor. Confere as coisas, confere, discerne. Aí a gente vive em paz. Porque, irmão, ô coisa terrível é a fala. Diga comigo, a fala nos torna escravos dela. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Apesar de estarmos no final de mês, uma sexta-feira antecedendo uma perigosa eleição, e muita gente trabalhando, estudando e fazendo prova. Eu fiz trabalho da Unifor até agora às 6h30 da tarde. Um dia muito cheio. Meu dia começou hoje às 6h30 da manhã. Corre. Mas deu tempo preparar uma aula bem quentinha, um pão bem quentinho do céu para vocês. Se não vieram todos, se o rebanho não está todo, eu compreendo, mas vai ficar gravado e depois quem quiser escutar, escute, a palavra ficará aí para ser ensinada. Nos diz, o homem natural não aceita, não entende, não concorda com as coisas do Espírito de Deus. Digam comigo, homem natural. Porque para este homem natural, as coisas do Espírito de Deus é para ele o quê? Loucura. E tem mais, ele jamais poderia entendê-las, porque as coisas de Deus são entendidas e discernidas de forma espiritual. Versículo 15. Só que tem também o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que discerne bem. Olha o segredo, olha o detalhe. Discerne bem. Porque não vale a pena discernir de qualquer jeito. Discerne bem tudo. Apesar de que ele vai ser contrariado pelos naturais e os carnais, que vão dizer, esse cara espiritualiza tudo. Vai sofrer crítica. Ele não é discernido por ninguém. Agora vai para o capítulo 3 e versículo 1. Capítulo 3 e versículo 1. E eu, irmãos, dizia o apóstolo ensinando a igreja, não estou conseguindo ensinar vocês com a linguagem espiritual, porque vocês estão se comportando como pessoas carnais. Versículo 2. Por isso eu estou dando leite, estou lutando para me aprofundar na espiritualidade e não consigo. Estou dando leite a vocês, e não a palavra profunda, a comida sólida, que vocês não estão conseguindo entender, aí vocês não irão suportar. Nem agora eu posso fazer isto. Deus fala conosco nesta noite de aula da Tua Palavra, e que possamos aprender de Ti em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, põe suas canetas, cadernetas. Vou repetir o que eu falo aqui toda semana. Se você não aprender, você perdeu 2 horas da sua vida e do seu dia. A gente vem para a igreja para aprender. Eu queria muito que as mulheres tivessem a mesma atenção para a palavra de Deus como tem para a gastronomia. Incrível como elas decoram as receitas, assistem programas, tudo para fazer o marido engordar. Porque ainda existe aquele pensamento feminino, vou pegá-lo pela barriga. Aí se dedicam, decoram receitas e deixam o bobão obeso. Bom seria que estas mulheres tivessem a mesma paixão, a mesma motivação para aprender a receita da espiritualidade. Mas hoje em dia, não só as mulheres sofrem esta crítica, como também nós homens. Se nós tivéssemos paixão pela palavra,
como a gente tem paixão pelas notícias sobre o futebol, sobre a política. Sim ou não? A nossa paixão pela espiritualidade e pela palavra quase não existe. Agora, por política, por futebol, não é fácil. E a igreja, ela existe para introjetar, inserir na alma do ser humano o comportamento da dimensão espiritual. Diga comigo, o cristianismo é a dimensão espiritual sendo introjetada no comportamento humano. O comportamento do sujeito é que dita, grita e fala se ele é cristão ou não. É o comportamento nosso que denuncia se nós somos nascidos de novo ou não. É a nossa forma de pensar o Evangelho, agir o Evangelho, trabalhar o Evangelho, que denota se nós somos nascidos de novo ou não. Escutem isto, por favor. Com a liberação das drogas, do rock and roll e do sexo no início do movimento feminista nos anos 60, quando surgiu preservativos, pílulas anticoncepcionais e toda uma nova cultura na sociedade, toda uma geração assistiu à inauguração de uma nova era. A nova era era a destruição dos valores institucionais. Esses valores institucionais destruídos trouxe a reboque a profanação do sagrado, ou o relaxamento do sagrado, ou o distanciamento do sagrado. Esta crise que eu e vocês estamos sentindo hoje começou em 1960. Foi o ápice, foi o startar desta crise que nós estamos vivendo hoje, que é a crise em que culturalmente nós vivemos a espiritualidade aparente, periférica, superficial, e reivindicamos para nós o nome de igreja. Nós fomos também influenciados por esse tempo. Essa profanação do sagrado foi um ataque frontal à igreja, um ataque frontal ao evangelho. Por ser estes os dois obstáculos para uma total depravação da sociedade. O que nós estamos vendo com maior facilidade esta depravação hoje, porque nós evangélicos estamos também afastados do sagrado. O inimigo jogou baixo conosco. Ele viu que a perversão, a profanação, a imoralidade em seu estado avançado não nos atingiria. Ele entra com mamon e poder. E nós fomos nesta linha de pensamento e nos perdemos. O mamon representa a avareza, a loucura que tudo é feito por dinheiro, entrou na igreja. O poder, a loucura pela visibilidade, pela função, pelo cargo, e o uso da igreja para benefícios particulares. E quebramos a espiritualidade. Nós vamos já, dentro dos próximos 24 meses, desejar realizar eventos evangelísticos que não poderemos mais. Nós vamos já ter vontade de ganhar almas para Jesus e não poderemos mais.
porque nos distanciamos da cultura que Cristo veio inserir em nós. Aquela igreja que era temente tornou-se desobediente. Aquela igreja que era ungida tornou-se sem vida. Aquela igreja que era unida tornou-se dividida. Aquela igreja que dependia da vocação, do chamado e da eleição e da paixão pela vida piedosa modernizou-se, profissionalizou-se, materializou-se. Agora, os homens introjetaram leis humanas, normas carnais, organizações naturais e nos afastaram da espiritualidade. A questão é que Cristo é o Senhor da igreja. 2, Cristo é a cabeça da igreja. 3, nenhuma intervenção, nenhum modelo, nenhuma teoria, nenhuma ideologia de homens pode ter espaço na igreja, independente do tempo em que a sociedade, a humanidade está a viver, independente da cultura que está a se inaugurar na terra, independente dos sistemas cósmicos com K, governos dos homens, esteja a exercer seu poder. A igreja é outra coisa. A igreja é resgate, a igreja é cura, a igreja é paz, a igreja é salvação, transformação, perdão, amor, misericórdia, paixão pelas almas perdidas. A igreja é outra coisa. Ela não pode ser mecanizada pelo cosmos, que é o governo dos homens que aí está. Ela tem que ser orgânica, porque ela é um corpo. Hoje eu passei o dia em atividade da Unifor, e foi um dia que eu pensei muito. E uma das coisas que eu pensei foi: por que que a polícia, por que que as autoridades do nosso país desbarata uma quadrilha que está assaltando bancos, por exemplo, e não consegue acabar com o cartel das drogas? Por que que as nossas autoridades desvendam um crime quase que insolúvel, mas não conseguem fechar as fronteiras para as drogas entrarem? E por que que a droga maneja bilhões e bilhões de dólares? Nós estamos em um país em que, segundo a imprensa noticia, as eleições desse ano estão todas praticamente administradas pelos cartéis das drogas. Vocês estão vendo o silêncio e o medo que a gente fala? Vocês estão vendo que nas ruas de Fortaleza a gente quase não vê que estamos num período eleitoral? A segunda pergunta que eu fiz hoje: e quem alimenta os cartéis? A sociedade. Se é a sociedade, os bacanas, as bacanas, a juventude, é sinal que a sociedade está doente, sim ou não? Está em busca, à procura de um socorro. Eu ontem assisti o documentário deste personagem fantástico do futebol mundial chamado Maradona, do meu tamanho, cara. E eu ouvindo o Júnior, Alemão, o Careca, que foram 3 grandes jogadores do Brasil, eles disseram: chegamos uma vez em Nápoles, na Itália, e nós queríamos ver ele de perto. E nós fomos até o apartamento dele. Quando chegamos, ele vinha descendo com os amigos, praticamente em coma alcoólica, para o hospital. E nós olhamos para os amigos que ele escolheu ter na vida. Destruíram a vida dele. Eu me lembrei de 1 Coríntios 15:33. As más companhias, as más conversações destroem, corrompem. Observe que a Bíblia está dizendo exatamente isto, que há 3 tipos de homens no grupo social, há 3 tipos de homens dentro da família, há 3 tipos de homens na sociedade e há 3 tipos de homens na igreja.
Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Cristianismo é o sistema divino que age no sujeito a partir do comportamento, prioritariamente no contexto relacional. Repita comigo e quem quiser anotar. Cristianismo é o sistema divino que age no sujeito a partir do seu comportamento, prioritariamente no contexto relacional. Esse contexto relacional, primeiro, relação com o divino. Segundo, relação com o próximo. A minha relação com o meu próximo chancela, sim ou não, a minha relação com o divino. Vou repetir. A minha relação com o meu próximo chancela ou não a minha relação com Deus. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho paz com o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu tenho amor ao meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu trato bem o meu irmão. Se eu tenho relação com Deus, eu não valorizo o instigamento, o ataque que meu irmão me fez, eu nem respondo. Porque a minha relação com Deus me faz um ser diferenciado. Entendam a verdade hoje. Entenda essa verdade hoje. É a partir da minha relação com o outro que eu denuncio a minha fé e a minha espiritualidade. Digam comigo, é a partir da minha relação com o meu irmão que eu denuncio a minha fé e a minha espiritualidade. Entenda isto. Quando você vê um irmão baixar o nível de seu tratamento para com seu próximo, saiba de uma coisa: ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não entendeu o Evangelho, ele ainda não nasceu de novo. Eu vou repetir: quando você vir um irmão baixar o nível de seu tratamento para com seu próximo, saiba de uma coisa: ele ainda não entendeu o Evangelho, ele não conhece o Senhor, ele não nasceu de novo. Eu vou repetir porque é muito forte. Quando você vir um irmão baixar o nível de seu tratamento para com seu próximo, saiba de uma verdade: ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não vive o Evangelho. Em outras palavras, precisamos entender que a igreja é formada por homens. Se é formada por homens, ela precisa de gerir nestes homens um comportamento que eles saibam diferenciar a relação divina com o seu próximo e consigo mesmo. Precisamos entender isto. A igreja é formada por homens que não têm sua direção espiritual influência familiar. Eu não salvo meu filho, eu não salvo meu pai, eu não salvo minha mulher, a mulher não salva o marido, a moça não salva o noivo nem o namorado, nem o noivo e o namorado salva a noiva nem o namorado. A relação espiritual da igreja não tem nada a ver com família, consanguinidade e parentesco. A salvação é individual. Isso é muito forte, mas eu preciso dizer para vocês isso. Meus filhos se virem para serem salvos, eu não posso fazer nada por vocês. Meus pais que estão velhinhos se virem para se salvar, infelizmente, pelo amor desesperado que eu tenho por eles, mas não existe consanguinidade na relação espiritual. Existe temor, reverência e obediência. Deus não nos trata como genros, filhos, sogro, ou seja lá o que for. Nos trata como servos, como discípulos que devam seguir a Ele. Glorificado seja o Senhor para sempre. Precisamos entender esta verdade. Deus nos ama, Deus nos defende.
porque somos família do seu reino. Mas os homens são distintos, cada qual dará conta de si. Põe aí Salmo 75, versículo 7. Salmo 75, versículo 7. Olha que verdade. Deus é o que julga. Ele reprova um e absolve o outro. Deus é o justo juiz. Ele absolve um e julga o outro, porque só Ele é quem conhece o coração. Põe Jeremias 17, 9. Olha como o cristianismo é relacional. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que é o coração, mais do que todas as coisas. E não só enganoso, ele é perverso, e não tem ninguém que possa conhecer. Olha o versículo 10. Eu, Senhor, conheço. Eu, Senhor, conheço, diz Deus. Sou eu que estou lá dentro, esquadrinhando a mente. Eu provo o coração. E quando eu julgo, é que eu darei a cada um segundo as suas ações, as suas obras, os seus pensamentos e os seus caminhos. Veja como é comportamental, veja que o cristianismo é relacional. É a partir das minhas ações para com o outro. Deus não vai me julgar se eu der um chute nessa pedra. Deus não vai me julgar se eu amassar o meu carro, se eu cortar uma árvore do jardim, se eu matar um frango para comer. A lei maior de Deus é na relação Criador, criatura e humanos. O pai não salva o filho, o marido não salva a esposa, o sogro não salva o genro, o avô não salva o neto e vice-versa. É desse ponto que o Criador e Senhor olha e vê a igreja, detectando nela esses três homens, com esses três comportamentos. Primeiro, o homem natural. 1 Coríntios 2 e 14. 1 Coríntios 12 e 14. O homem natural não entende, o homem natural não concorda, o homem natural não aceita, o homem natural não adere, o homem natural não se abre para conhecer, entender as coisas espirituais. Não é o que nós estamos vivendo hoje? O que Deus tem falado aqui nessa igreja, e eu fico observando em silêncio, olhando até mesmo obreiros que ouviram Deus falar, tudo perturbado para um lado e para o outro. A igreja não é uma instituição privada, particular, humana que tem um dono. Com todas as nossas falhas, a igreja ainda é espiritual. Se você quer desabafar porque está chateado comigo, me esculhambe, diga tudo o que você quiser de mim, mas não diga. O instinto manda ele dizer: eu não concordo, eu não aceito, nós somos democráticos, nós somos livres. Entendeu nada? Homem natural. Homem natural. Não é nascido de novo. O homem natural, ele não conhece a Deus, ele vive perto de um padrão normatizado pela sua psique. Ele é regido pela sua mente, pela sua vontade, pela sua motivação, pelo seu desejo. Ele não se submete, ele não se prostra, ele não põe ou expõe sua vida diante de Deus. É da tua vontade? Eu posso fazer isso? E se fez errado, me perdoe, me socorra, me ajuda. Eu não entendi. Nós estamos cristalizados, petrificados. Diz o grande filósofo que entre o pensar e julgar o outro é mais fácil julgar do que pensar. Porque pensar dói, tem que elastecer o cérebro. E elastecer o cérebro dói. Então esse homem natural é esse ser. E uma das provas que somos templo do Espírito Santo é quando produzimos um comportamento pacífico
para com Deus e para com o próximo, e não um comportamento litigante, discordante, briguento, zangado, revoltado, alterado. Estamos distantes de sermos cristãos. Este homem natural, ele não conhece a vontade de Deus. Põe em 1 Coríntios 2:11. Este homem natural, ele não procura conhecer a vontade de Deus. 1 Coríntios 2:11. Veja o que é que diz. Olha que ensino maravilhoso. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Dessa forma, as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Então, se você é natural, age pelo Espírito que está em você, que não é de Deus, mas é o Espírito humano, o seu, você não vai entender as coisas do Espírito de Deus. Você tem que anular o teu instinto, o teu espírito e dizer: Senhor, manobra a minha vida, administra a minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida. Glorificado seja o Senhor para sempre. Mas se você não submete o teu espírito humano ao Espírito de Deus, você só conhecerá a sua vontade, só conhecerá o seu comportamento, o teu coração, a tua fala, mas não conhecerá quem está querendo administrar você, quem está querendo entrar na tua alma, no teu coração. Vocês estão entendendo, sim ou não? O que é que eu pare? Está muito confuso? Segunda coisa, esse homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Volta para o versículo 14, 1 Coríntios 2:14. Ele não aceita, porque para eles são loucura. Até que eles não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Eles não concordam. Não aceito não preciso disso não, concordo não. Ele quer que a igreja seja conduzida de acordo com a empresa. Durante o dia a igreja é uma empresa, porque ela tem que comprar. E no Brasil e no mundo e na terra, tudo é organizado. A gente não vai na fábrica comprar uma cadeira dessa e dizer: está aqui o dia da espécie dessa cadeira. Não, só um instantinho, tem uma burocracia, porque nós já compramos nota fiscal, nós temos que liberar a nota fiscal. Então, para ter isso, nota fiscal, qual é o seu CNPJ? Tem que registrar. Então, durante o dia ela é uma empresa, mas que não vale nada para o reino espiritual. Nós não podemos administrar a igreja pelo CNPJ, nós administramos pela palavra. A palavra é maior do que o CNPJ, a palavra é maior do que o fiscal, é maior do que a contabilidade. Glorificado seja o Senhor. Precisamos entender isto. É um reino espiritual. Então a gente tem que entender o que ocorre aqui dentro. Nesse momento, aqui não tem contabilidade, aqui não tem CNPJ, aqui está o Espírito de Deus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Aqui é Deus agindo, Deus fazendo. Durante o dia Ele não faz também, tudo é feito de acordo com a vontade dEle. Quando a gente não entende isso, somos crentes ou somos frequentadores de igreja. Não importa se eu sou pastor, se eu sou pregador, se eu sou cantor, se eu sou tocador, eu posso ser apenas um frequentador de igreja. Eu não estou entendendo o que é a igreja, nem sendo igreja. Então o homem natural, ele não se preocupa em conhecer as coisas de Deus. Para encerrar essa parte, terceira coisa, o homem natural, ele dificulta a compreensão da palavra de Deus. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Ele dificulta. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. A inclinação é uma deliberação própria, espontânea. É uma deliberação própria, espontânea. Não, eu não quero a espiritualidade, eu quero a carne. Não, eu não quero a luz, eu quero as trevas, eu não quero. É uma decisão própria. Não é forçada, não é outro que te obriga a ser carnal, a ser natural, a criar obstáculo para não conhecer as coisas de Deus. A decisão própria, é sua. Eu não posso obrigar o meu filho a ser correto. Eu não posso obrigar a minha filha a ser cristã. Eu não posso obrigar o meu filho a obedecer o pastor da igreja. Eu não posso. Agora, eu não posso compartilhar com ele e ficar igual a ele se eu não sou igual a ele. A salvação é distinta. Quando a gente cresce espiritualmente, amadurece espiritualmente, a gente sabe fazer esse discernimento.
E ao invés de destruir o outro, espera aí, com licença, não é assim, meu irmão, calma. Porque o homem carnal e o homem natural são carentes do homem espiritual. Mas ele precisa aceitar-se para passar por essa resolução. Vamos para o segundo homem, o homem carnal, 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1 diz: e eu, irmãos, não tive como falar com vocês espiritual. Imagina o sofrimento de Paulo, querendo ensinar a espiritualidade e não entrava nada. Imagina a guerra desse pastor, a luta deste homem, tentando ensinar uma verdade, um saber divino e não conseguiu. O que é que se entende pela palavra carnal? O que é que se entende? Primeiro, sem maturidade. Ele não cresceu. Interessante é que Freud, o pai da psicanálise, diz que quando nós nascemos, escuta isso, quando nós nascemos, nós não podemos ser chamados de pessoa, porque é um bolão de carne que sai do ventre da mulher, um bolão de carne, sem nada na mente, uma tábua rasa, vazia, sem nada, morde o peito, arranca um pedaço do peito da mãe, devora. É um pedaço de carne. É o pai e a mãe que vai ensinar a andar, a falar, a olhar, a dar nome. Ali é a panela, ali é a bicicleta, ali é o carro, ali é a cadeira. Não é assim? O que é que Paulo está dizendo? Vocês são um pedaço de carne que não querem ser entendido nem ensinado pelo Senhor. Por isso que vocês estão mordendo, estão se matando, vocês são um pedaço de carne. Que coisa, hein? E aí vocês não gostaram não dessa explicação? Paulo está dizendo isso, carnais, eu quero ensinar e não consigo, não entra nada em vocês. Vocês precisam crescer, de maturidade. Segunda coisa, vocês têm dificuldade para crescer na fé. Ora, porque a fé vem pelo... O que é que Paulo está dizendo? Eu estou dizendo que isso aqui é a Bíblia, vocês não estão crendo. Eu estou dizendo que isso aqui é o chão, vocês não querem entender. Eu estou dizendo que ali é o céu, vocês também não querem. O que é que eu faço? Vocês são carnais. Em terceiro lugar, ele diz o seguinte: vocês são verdes. Vocês são verdes, frutos verdes, que não serve para degustar. Quem nos degusta é o Senhor. O Senhor nos degusta. Ai, que hino maravilhoso para mim. Ai, que ensino da palavra maravilhosa para mim. O Senhor está degustando esse culto hoje, saboreando este culto. Glorificado seja o Senhor. A nossa vida piedosa, a nossa adoração, a nossa glória a Deus, a nossa aleluia, a nossa leitura da palavra, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso dízimo, Ele saboreia. Ele saboreia. Ele saboreia. Aleluia. Mas quando estamos verdes, para que serve? Dentro do contexto social, o verde fala de dificuldade para começar a produzir fruta espiritual. Fruto espiritual. Observação aqui que eu fiz: quem tem dificuldade para crescer, tem facilidade para cair, para morrer, para fracassar. Diga comigo: quem tem dificuldade para crescer, tem facilidade de cair, morrer e fracassar. Lembra de Ananias e Safira? Ouvia o pastor Pedro ensinando, ouvia tudo, e até é mesmo, é legal demais, é bom demais aqui. Um dia chegaram em casa, tinha uma propriedade para vender, e disseram para o pastor Pedro: pastor Pedro, ore aí, que nós temos uma propriedade para vender, e se a gente vender, eu vou repartir uma parte para mim, para minha mulher, e a gente dá uma oferta substanciosa, a parte que diz a Bíblia Sagrada, daremos à igreja. Pedro, está certo. Pedro foi para o joelho: Jesus, manda um comprador, Senhor. Poucos dias lá vem Safira. E aí, pastor, tudo bem, tudo bem. O senhor orou, não foi? Orei. Pois nós já vendemos, acredita. Pedro primeiro.
Acredita, nós já vendemos, foi mesmo, foi. E eu, como sou fiel, que eu sou é fiel. Irmão, a pessoa imatura é a que mais reivindica santidade. Irmão, a pessoa que não cresceu é a que mais reivindica retidão. A pessoa que tem problema na psique, tanto social como espiritual, é a que tem necessidade de dizer que é, para ele gerar credibilidade. Porque quem não é, não fala, fica calado, deixa os outros ver. Aquilo que eu digo que sou não vale. Aquilo que eu bato a língua dos dentes, como diz a minha mãe, não vale. As virtudes que eu produzo, que você deva produzir pelo conhecimento da palavra, você tem que esperar o tempo certo de alguém observar. E Pedro disse: tá bom, e cadê? Está aqui. Pedro olhando para a cara dele. Deus abençoe. Olha para a cara de Ananias. Tá bom. Tá. É isso mesmo? Já? E cadê a irmã? Vem ali. Pois deixa eu dar uma notícia para você, irmão Ananias. Sim, pastor. Precisa mais de alguma coisa? Não. Você vai morrer. Cai para trás. Nunca mais minta ao Espírito Santo de Deus. Esconde ele, menino, no corpo. Lá vem Safira. Meu marido passou aqui, pastor? Passou. Pois é, pastor. O senhor orou, né? Deus é bom demais. Eu também trouxe a minha parte, correspondente ao voto e o que diz a palavra. Sim, me dê. Está aqui, pastor. E Pedro passou aqui? Passou. Mas olhe para trás que encontra-se por trás de você as pessoas que levaram o corpo dele morto. E você vai morrer também. Morreu. Nunca mais minta ao Espírito de Deus. Isso não vale só para crente não, irmão. Irmão, isso não vale só para crente não. Isso é uma lei da colheita. Isso é para cristão e não cristão, até para o cão. Serve até para o capeta. Que ele vive perturbando a gente. Um dia ele vai ser perturbado eternamente. Glorificado seja o Senhor. Plantou, colheu. O maduro entende isto. Lembra de Judas Iscariotes? Lembra de Judas Iscariotes? Às vezes eu tenho dito aqui para vocês que a gente deva ter muito cuidado com quem beija a gente e com quem elogia a gente. Porque quem trai você é quem está mais perto de você. É quem sabe alguma coisa. Por isso, irmãos, que é correto. Olha, a gente sofre porque quer, não é? Não é verdade? A gente sofre porque quer e às vezes a necessidade da gente leva a gente a pagar um preço caro. Quem é que não tem necessidade de, uma vez por outra, levar alguém para dentro da sua casa para trabalhar? Sim ou não? Já que hoje nós temos que trabalhar marido e mulher, né? Eu vou chamar a irmã. E outra coisa, chama um incrédulo, mas a gente chama uma irmã não. Irmão, chama uma macumbeira, irmão, mas não chama uma crente não. Que a macumbeira vai se comportar bem direitinho com medo de você, porque ela sabe que você tem o Espírito Santo de Deus na vida. Mas se você chamar uma crente, tu está ferrado. Ela vai te expor, ou ele vai te expor. Pensa uma guerra aqui, todo dia chega irmãos aqui, emprego. Eu disse para o irmão Fernando, tu dá os avisos, eu não dou mais não. Que o último aviso que eu dei aqui, eu passei uma vergonha. Uma empresa de supermercado precisando aí de um bocado de gente para trabalhar, eu dei o aviso aqui através do irmão Moreira. E chegou lá uma irmã e o gerente mandou entrar, fez a entrevista. E depois da entrevista disse para ela: a senhora é crente lá da Canaã? É. Não acredito não. Porque nenhuma pessoa do mundo não evangélica se veste como a senhora se veste. A senhora veio querendo o quê? Nua desse jeito. Ou coisa triste, mas é você apanhar do cão. Irmãos, é tão difícil a gente encontrar um crente espiritual para trabalhar para a gente.
E tem mais, hein? O carnal e o natural, ele não olha a tua virtude, ele procura o teu defeito. Estão ouvindo isso? Ele não vai valorizar as tuas virtudes. Ele cava como quem cava a busca de ouro, procurando um defeito teu, para te querer destruir. A tua sorte é que tem alguém desse jeito aí. Salmo 77, 5, versículo 7. Isso é demais, esse versículo. Salmo 75, versículo 7. Olha que coisa linda. Salmo 75, versículo 7. Olha que coisa linda. Desapareceu da Bíblia online. Ainda agora ele tinha, hoje não tem mais. Mas alguém anotou, não foi? Essa é a nossa salvação. Salmo 75, versículo 7. Oh Jesus amado, só porque encaixar com o sermão, o versículo desapareceu. Vamos para a Bíblia, né? Salmo 77, versículo 5. 75, versículo 7. Está aparecendo. Vai chegar, venha. Oh, chegou. Olha o que diz, ó. Só que tem um Deus que julga. Ele pune um e absolve outro. Isso é muito forte, isso aí. Isso é muito forte. Então o homem carnal, ele é imaturo na fé. Ele permite que qualquer alimento lhe satisfaça. O homem carnal, qualquer alimento lhe satisfaz. Você não vê esse movimento? Vai para a igreja, vai para a igreja lá, vai para não sei, lá vai Lula, lá vem Lula, lá vai Lula, lá vem Lula. Lembra disso aí? Lá vai crente para lá vem crente para cá, lá para cá. Que o estômago dele não aceita o alimento sólido. E interessante é que quando a gente sai da igreja, a outra igreja que a gente vai, a gente acha a mais perfeita. Agora sim, achei uma igreja perfeita. Então, Jesus já veio e nós ficamos. Que a igreja perfeita só será no céu. Mas é a imaturidade do carnal, que não quer crescer. O carnal, ele também produz a imaturidade da fé, permitindo a ausência de controle emocional. Porque é a partir do desequilíbrio das minhas emoções que eu tomo decisões que podem me prejudicar. Gente, o cristão verdadeiro, ele tem que estar atento a todo instante às propostas que chegam diante dele. O tempo todo. Todo o tempo. Mozandig saiu aqui sábado atrasado para um evangelismo e encontrou um cidadão ali na Praça do Ferreira que citou a Bíblia quase toda para ele, citou as normas da igreja, citou tudo. E o Mozandig disse: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: não, eu me enveredei pelas drogas e tudo. A única coisa que eu queria que essa igreja de vocês fizesse por mim era me arranjasse um local para mim me internar. Mozandig, a gente vai conseguir. Ele disse: é porque eu fui para uma igreja ali, fui lá na frente, me reconciliei, e o pastor lá, o líder, quis falar comigo, e quando terminou o culto, veio falar comigo, e quando eu citei a Bíblia, mostrei e tal, ele disse: estou sentindo de Deus agora lhe ordenar pastor. Olha o que foi que o cidadão disse: meu irmão, desculpa, você não conhece a palavra. Eu estou aqui procurando me sarar e não me promover. Aquele rapaz, mesmo drogado, era espiritual. Dá para entender um negócio desse? Mesmo drogado, mesmo no mundo, pedindo socorro, era espiritual. Porque o espiritual discerne as coisas. Glorificado seja o Senhor para sempre. Entende as coisas. O carnal não.
Então o carnal, pela imaturidade da fé, ele impede o recebimento da verdadeira pedagogia espiritual. Põe o versículo 2 de 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, versículo 2, para a gente terminar. Meu Deus, ainda falta o homem espiritual, hein? Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Está aí. O imaturo na fé, ele impede o seu próprio crescimento. O homem carnal precisa de uma transformação. Aonde? Ele precisa dos dons do Espírito, precisa aprender a discernir, precisa ter vida frutífera, precisa ser obediente, precisa ter espiritualidade, precisa ser corajoso na obra. O cara quando é carnal, ele quer o cargo. Quando ele é espiritual, ele é anônimo e faz a obra. Quando ele é carnal, não, eu quero a função. Eu estou aqui pela função. Eu quero visibilidade, eu quero a cadeira, eu quero estar ali. Eu quero a posição. Quando ele é espiritual, ele trabalha e ninguém vê. Ele espera Deus chamar. Ontem uma garota foi lá para casa, colega da Sofia, aí eu disse: você está aí, tudo bem? Quem é seu pai? Fulano de tal. Eu disse: não acredito não. Disse: pois é, pastor, ele está há 13 anos no ministério. Eu estou morrendo de vergonha você me dizer isso, porque há 13 anos sem assistir culto, organizando o carro dos irmãos, e um cara, top, ajeitando os banheiros. Rapaz, não acredito, tu é filha dele. Puxa vida. Eu fiquei dizendo, tudo tem um dia, né? Porque é uma pessoa de bem financeiramente. Porque nas igrejas hoje é o seguinte: se você tem um dízimo, você é logo apóstolo. Se você tiver um dinheirinho, você vai logo para o altar. Graças a Deus que o altar foi modificado. Você vai ter que se contentar, ser dizimista sentado no seu canto, porque o seu dízimo não é para mim. O seu dízimo é para a obra de Deus que te salvou, te perdoou, te restaurou e vai te levar ao céu. Mas Deus obrigou aquela menina ontem lá em casa a falar com a Sofia, fazer aí uma programação. 13 anos depois, eu não acredito não. Deus tem o seu dia. Te acalma. O apressado não avança em lugar nenhum. Para a gente encerrar, por último, é o homem espiritual. 1 Coríntios 2:15. 1 Coríntios 2:15. Mas o homem que é espiritual discerne bem, não deixa dúvida, discerne bem tudo, não é algumas coisas. E ele vai sofrer, porque ninguém vai entender ele vai ser chamado de babão. É babão, isso aí é babão. Cuidado que ele vai falar lá para o homem, ele é babão. Irmãos, o espiritual sofre muito, viu? Não é fácil não. Por isso que tem gente que não aguenta. O espiritual sofre pra caramba, porque além dele ser humilhado, Deus prova o caráter dele. Permite que um carnal cheio de cão perturbe ele, só para ver se ele controlou a língua dele e o caráter dele. Fica calado que tu vai ser exaltado, e o carnal vai ser humilhado. Mas é peia muita. Não é fácil. Ninguém discerne ele, ninguém entende ele. Mas ele é uma bênção. Ele é exatamente a ovelha que o Senhor precisa. Veja o que diz a palavra. Ao contrário do homem natural e do carnal, o homem espiritual busca, se esforça para compreender as coisas além das leis naturais. Isto é, busca o discernimento que Deus quer mostrar a ele e fazer dele protagonista. Exemplo, Enoque andou com Deus. Exemplo, Daniel, na cova dos leões, ele não temeu. Vocês viram agora esse pastor no Irã? Jornal Nacional mostrou, vocês viram isso? Um pastor iraniano abandonou o Islã, aceitou a Jesus e tornou-se um pregador no sul do Islã. E mandaram lá dizendo: ou você nega Jesus ou você vai ser enforcado na frente da mulher e dos filhos. E deram um prazo a ele. Iam lá, e aí, já decidiu? Já. Vai renunciar? Não.
Passava uns dias, maltratava, ia lá, e aí, já decidiu? Já, agora tomei a minha decisão. Vai renunciar? Vou não. Sabe o que ele diz? Eu sei o que me espera, e eu sei para onde vou, glorificado seja o Senhor para sempre. Que coisa! Discernimento de espírito. E o mundo inteiro viu esta semana ele empendurado na forca, mas não negou o Senhor. Porque o homem espiritual, ele conhece Deus. Daniel, tu vai para a cova dos leões, tranquilo, não está com medo não? De quê? Porque todos que vão entram em pânico, se desesperam, e tu está tranquilo, ajeitando tuas coisas, não é ordem? Eu vou. Não está com medo de morrer? Não, mas... Sadraque, Mesaque e Abdenego, pois já que vocês não vão se prostrar ao meu Deus, eu quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês das minhas mãos. Aquece a temperatura da fornalha 7 vezes mais. E aí? Vão se prostrar? Não, senhor. E a gente pode dizer mais alguma coisa, rei? Pode. Se o for, irmão, isso é um atrevimento, irmão. Irmão, crente espiritual é fantástico. Rei, fica sabendo uma coisa: se esta temperatura, a 7ª temperatura dessa fornalha, ela nos matar, é porque Deus quer que a gente vá. Agora, olha o termo. Agora fica sabendo, tu, ó rei, que se não for hora da gente morrer, esse fogo não vai queimar a gente. Aleluia! Ô glória! Joga os 3. Quando jogaram, o próprio tirano, o próprio demônio do rei, viu a figura do Senhor lá dentro da fornalha. Porque quando Deus te exalta, Ele primeiro vai mostrar a tua vitória ao teu inimigo. A primeira pessoa a saber da tua vitória é o teu inimigo. Depois os de casa. E o cara dizia: eu estou vendo, lá está, tem 4. E os seus assessores olhavam e diziam: o senhor está equivocado, só tem 3, tem 4, tem 3, tem 4. Pois então descreva como é o 4º homem. Aí ele olhou e disse: tem a aparência dos deuses. E as palavras: é diferente, não é daqui. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deus age na vida do espiritual. Glorificado é o Senhor. Para a gente encerrar, 1 Coríntios 2:13. 1 Coríntios 2:13, para a gente encerrar. O homem espiritual, ele confere. Aí tem a palavra compara. O homem espiritual, que é ensinado pela palavra, não pela sabedoria humana, mas com palavras dadas pelo Espírito Santo, ele compara as coisas espirituais. Em outro texto, diz que ele confere. Está acontecendo um problema? Confira. Eu achei tão interessante. Eu gosto muito da Narinha. A Narinha tem umas tiradas muito interessantes. Cadê a Nara? Fica de pé, Nara. A Nara tem umas tiradas que eu acho interessante. E ontem eu soube de uma tirada dela que eu quase morro de rir. Eu já disse para ela: Narinha, Deus está preparando você para ser uma cantora, uma pessoa de oração, uma pregadora. Já escalei ela para ir pregar. Se dedique. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se afaste de fofoca. Porque se você fizer grupinho e a amizade fofoca, você não sobe nem o primeiro degrau, quanto mais os 3 primeiros. Aí, esta semana, eu soube que ela nem sabe o que eu vou dizer. Ela foi importunada por uma irmã. Irmã Narinha, quero falar contigo, mulher. Diga, irmã. Cadê a irmã fulana? Irmão, não sei. Irmã Narinha, tudo bem, Pai do Senhor? Cadê a irmã fulana? Eu não sei. Aí essa semana agora: ei, mulher, vem cá, mulher, tu sabe, me diz, como é que está a irmã fulana? Amei a tirada da Narinha, a saída da Narinha. A Narinha disse assim: irmão, hoje todo mundo tem Facebook e Instagram.
Acesse lá que a senhora deve saber. Aí pergunte, se informe, porque não sou eu que respondo por ela. Parabéns. Obrigado. Porque você sabe, a gente pergunta para fazer fofoca. Diga aí, primo, que é ao teu lado. A gente pergunta para fofocar. Mas todo mundo agora não tem uma identificação? Sim ou não? Se vocês querem saber alguma coisa de mim, pode acessar Pastor Gessé Góes Oficial no Facebook e no Instagram, que vocês vão ver muita coisa. Ali está o meu DNA. Ali está a minha essência. Então perguntar-me para quê, se você tem quem te responda? Gente, a internet é uma desgraça, mas também é uma bênção. Do mesmo jeito que ela destrói, ela constrói. Do mesmo jeito que ela fofoca, ela fala a verdade. Vai lá, Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Nunca mais te vi na igreja, tu está onde? Por que tem que perguntar ao pastor e a irmã? Pergunta lá de Itacuja, que tu quer saber, vai lá. Vai não, irmão. Não vai de jeito nenhum, que quer mexer o negócio. Eu quero pedir a sua permissão, Narinha, para a partir de hoje, quem falar comigo perguntando: cadê o Paulinho? Eu digo, acessa aí o Instagram dele, o Facebook, tu sabe. Vai fofocar para lá, capeta. A nossa língua foi feita para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pensemos nisso, vamos administrar isso. Glorifica o Senhor. Confere as coisas, confere, discerne. Aí a gente vive em paz. Porque, irmão, ou coisa terrível é a fala. Diga comigo, a fala nos torna escravos dela. Sim ou não? Sim ou não? Por isso que é bom ficar calado. A fala também, ela pode ser ouvida sem ter som. A fala também é naquilo que a gente escreve. Isso é saúde espiritual. E para encerrar, entenda que somente conferindo as coisas espirituais a gente pode interpretar as coisas espirituais. O homem espiritual, ele interpreta as coisas espirituais, ele anda com Deus, ele amadurece espiritualmente, por isso dá bons frutos, é obediente, por isso não é enganado, tem a mente de Cristo, por isso que ele não ouve Satanás. Feche os seus olhos. Ó Deus eterno, Deus santo, não sei, Senhor, se foi do agrado deles, mas a panela que tu me deste com alimento foi este. Não sei se eles se alimentaram, mas a tua palavra diz que a mensagem é uma espada de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Te confesso que bateu em mim também, para mim ter mais cuidado, mais vigilância. Alerta o teu povo, os dias são maus, nós precisamos, Senhor, te buscar de todo o coração, porque estamos nos preparando para o teu retorno, o teu regresso. Eu acredito, Senhor, que tu falou aos corações de todos nós, e como diz a tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus, muda a nossa vida, muda o nosso comportamento, tira do nosso coração e da nossa fala o que não te agrada, e nos dá uma igreja viva, porque não tem graça uma igreja morta, só tem graça uma igreja viva, ungida e poderosa. Desce sobre nós a tua unção, coloca a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Diga: que o Senhor nos faça diferentes, que o Senhor nos faça diferentes para o uso da sua glória e do seu louvor. Abençoe os teus servos que vão ofertar e dizimar, abre as portas, dá o melhor, em nome de Jesus, amém.